com os candidatos, afinal não estava a ouvir. Isto é uma... Jorge, podes passar. Tudo a postos, já estamos em direto desde a Casa da Cultura, a aguardar só que o Centro TV conclua toda a fase e programação e o Paulo apenas ali nos últimos pormenores. Tudo a postos, já estamos candidatos no palco. Nós vamos controlar. Não é já. Não tem relógio. Não tem relógio. Isto é telemóvel? Imagens. As pessoas estão a aguardar pelo início do debate. Como é visível na nossa página do Facebook, está Luís Almeida pela CDU, José Carlos Alexandrino pelo PS, depois estão os moderadores, ou as moderadoras neste caso, a Margarida Prata e a Helena Lopes, pelo Centro TV, pela Folha do Centro e pela Rádio Boa Nova, e Nuno Alves pelo CDS. E a mesa, ou neste caso a cadeira, está de João Paulo Albuquerque, está vazia, já que ele não quis participar neste debate. Aguardamos só o compasso de espera para que, de facto, o Paulo nos possa dizer... Ouvem, despachas ou não? Só estamos à espera, dizia eu, só estamos à espera mesmo do Paulo para conseguir pôr a imagem online. Já nós temos o som, já temos o som da sala, numa altura em que os moderadores ou as moderadoras falam com os candidatos. Uma campanha eleitoral que vai terminar sexta-feira à meia-noite, muitos comícios, muitos quilómetros ainda para percorrer todos estes candidatos e todos os seus staffs de apoio. E este debate, como disse, é um debate único, onde estão a participação, de facto, dos candidatos à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Eleições autárquicas que vão ter lugar no dia 1 de outubro. A Boa Nova vai ter uma emissão especial a partir das 20 horas
a acompanhar todas as incidências e todos os resultados nas diversas assembleias de voto neste dia 1 de outubro. Continuamos aqui só que o Paulo consiga, de facto, fazer arrancar esse vídeo. Boa noite. Sejam bem-vindos ao debate com os candidatos à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital nas próximas autárquicas. Este debate é uma parceria da Centro TV, Rádio Boa Nova e Jornal Folha do Centro. Durante aproximadamente 2 horas vamos ver e ouvir as propostas dos candidatos no único debate sobre as eleições autárquicas 2017 do próximo dia 1 de outubro, realizado em Oliveira do Hospital. Pode, a partir de agora, acompanhar-nos através da Centro TV, através do meu canal 899-300, também na Rádio Boa Nova em 100.2 FM, em radioboanova.pt, na rede social Facebook. Os principais destaques poderão também ser conferidos na próxima edição em papel do Jornal Folha do Centro e também na edição online em folhadocentro.com. Vamos começar então por ver um vídeo com a caracterização do concelho de Oliveira do Hospital, onde residem, segundo os últimos censos, 20.855 pessoas. O Concelho de Oliveira do Hospital, situado na zona norte da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra, tem uma área de 234,53 km². Residem no Concelho um total de 10.007 homens e 10.848 mulheres, segundo os censos de 2011. Possui uma densidade populacional de 89 habitantes por km². Em 1993, a sede concelho foi elevada à categoria de cidade. Faz parte da região marcada do vinho do Dão e do queijo da Serra da Estrela. Nas últimas eleições autárquicas, em 2013, o Partido Socialista conquistou a Câmara com 66,61% dos votos e 6 dos 7 mandatos no Executivo. Em segundo lugar ficou o Partido Social Democrata com 21,58% dos votos e o mandato restante, sendo que o CDS e a CDU não elegeram qualquer vereador. No próximo dia 1 de outubro irá ficar a saber-se quem vai entrar por esta porta dos passos do Concelho de Oliveira do Hospital para um novo mandato à frente dos destinos do município entre 2017 e 2021. Passamos já de seguida à apresentação dos candidatos. Pela CDU, Coligação Democrática Unitária, PCP-PEV, Luís Almeida. Pela Coligação Construir o Futuro, CDS, MPT, PPM, Nuno Alves. Pelo Partido Socialista, José Carlos Alexandrino. Ausente no debate, João Paulo Albuquerque, o candidato pelo PST, recusou marcar presença neste debate. Ainda assim, mantivemos o seu lugar nesta sala, considerando que o seu eleitorado teria direito a conhecer as suas propostas.
Em sorteio previamente realizado, resultou que o candidato do PS, José Carlos Alexandrino, é o primeiro a falar esta noite, cabendo-lhe de igual modo o fecho deste debate. Deixo também a advertência de que não é permitido bater palmas ou qualquer outro tipo de manifestação durante as 2 horas em que estivermos aqui. No arranque, convidamos então cada um dos candidatos a apresentar as razões da candidatura e, para o efeito, cada um dispõe de 3 minutos, pelo que o professor José Carlos Alexandrino, 3 minutos para dizer as razões desta candidatura. Muito bem, boa noite a todos. Queria dar os parabéns aos órgãos de comunicação aqui presentes e que organizaram este debate e depois dar-vos 4 razões fundamentais para eu ser recandidato. A primeira razão é o IC6. Como todos sabem, é um desígnio da região e é um desígnio de Oliveira do Hospital por quem tenho lutado muito. E coloquei como condição para ser recandidato ao Partido Socialista que o Governo da República fizesse com que este IC6 tivesse que ser concretizado neste próximo mandato de 2017-2021. Várias reuniões com o Governo, com o próprio Primeiro-Ministro, e chegámos a um momento que verifiquei que as condições que o Governo me oferecia eram suficientes para eu concretizar esse sonho da região, que é a construção do IC6 até Oliveira do Hospital. Depois, outra segunda razão, talvez uma razão mais de coração, talvez com menos racionalidade, que era passar pelas pessoas, um presidente muito próximo do seu povo, e as pessoas de muitas condições sociais diferentes, desde empresários, mas também de quadrantes políticos completamente diferentes, diziam-me muitas vezes na rua: Sr. Presidente, recandidate-se, porque o senhor ainda faz falta ao Conselho, e deixe lá até o IC6 de lado, que isso vai conseguir um dia, e por isso esta razão deste povo anónimo de me desafiar fez com que eu também refletisse sobre isto, contra a expectativa da minha família, que não queria que eu fosse recandidato. Mas outra razão que é importante é que houve um conjunto de obras que foram negociados, como sabem. Eu sou vice-presidente da região de Coimbra, da comunidade intermunicipal, sou vice-presidente de 480 mil pessoas, que são 19 concelhos, 17 do distrito de Coimbra, mais Mortágua e Mielhada, e desempenho um cargo que participou nas negociações das verbas do quadro 2020. E porquê? Estas verbas há um conjunto de obras que foram alocadas ao Oliveira do Hospital por essa negociação onde eu participei e até fiz a negociação para a região e não só para o Oliveira do Hospital. E houve um conjunto de verbas do Pacto da Comunidade Intermunicipal, que é um conjunto de obras que está alocado a este Pacto, mas por outro lado há uma que a cidade de Oliveira do Hospital beneficiou e que explicarei mais à frente porque é que ela beneficiou, que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, tem à volta de 12 milhões de euros para obras realizar no prazo de 2 anos. E qual é essa diferença? É porque houve o quadro comunitário do governo PSD-CDS, teve o quadro completamente fechado, as verbas estavam atribuídas aos concelhos, mas esteve fechado entre 2014 e 2016. E só em 2016 é que este governo abriu o quadro e as câmaras municipais lançaram-se a um conjunto de obras. Eu só... Já vamos poder esclarecer melhor todos esses motivos. Mas depois então vou passar para a quarta razão, que depois explicarei isso mais à frente, é o problema da alternativa. Sem desconsideração pelo Luís Martins da Sadu e pelo Nuno Alves. Deixe-me só, é só um segundo. Eles não são alternativa ao Zé Carlos Alexandrino nem à sua equipe pela sua própria expressão eleitoral. Não são alternativa. Alternativa seria o PSD. Mas o PSD, como vocês, tem uma candidatura virtual e tem o mentor delas, é o homem que não pôs o nome na lista por vergonha e pensa que as pessoas se esqueceram dele, do que ele fez durante estes 8 anos e que o tempo apaga tudo como uma borracha apaga os riscos quando nós andávamos na escola primária, naquelas cópias daqueles livros, daquelas linhas de 2 linhas que se faziam as cópias. Não, Oliveira do Hospital e o povo não vai apagar aquilo que é o mentor deste PSD. Luís Almeida. Boa noite a todos. As razões da CDU para se candidatar a este lugar na Câmara Municipal e também à Assembleia também
Por casualidade, são 4 principais razões. Eu começaria pela primeira, que é a questão da saúde. Nós, CDU, não concordámos nada com aquilo que se futura, que o centro de saúde seja abandonado e passem os serviços, se calhar, para a Fundação Aurélio Amaro Diniz. Também pensamos que as extensões de saúde do Conselho deviam ser requalificadas, as que ainda existem, e abertas aquelas que foram encerradas, porque pensamos nós que não é uma unidade móvel que resolve os problemas. Resolve sim, é um centro de saúde digno, com melhores equipamentos, com pessoal adequado, não é pessoal que tem que fazer tudo e mais alguma coisa porque não chegam para as encomendas, e acima de tudo médicos. Médicos que é um caso gritante de os médicos de família terem as agendas já sobrecarregadas quase para o ano inteiro, e portanto, os utentes são prejudicados por isso. Depois temos as ditas acessibilidades. E não é só o IC6, porque todos concordamos que o IC6 é uma prioridade que se acaba e que continua, aquele primeiro traçado que estava para continuar para a frente, porque hoje em dia, e já há muitos anos, um concelho, uma cidade que não tem boas acessibilidades, não adianta nada dar muito boas condições às empresas para se fixarem, porque não é só isso que chega, é preciso também chegar o material, sair o material e o mais rápido possível, que é o que nós no futuro temos, é as coisas andar o mais rápido possível. Depois temos outra questão que se vai começando a falar e que poderá, se nós oliveirenses não nos precavermos, é que qualquer dia vai haver uma requalificação do IP3. E nós não sabemos se essa requalificação do IP3 se vai ser portajada, portanto, depois das obras concluídas, se não será. E depois nós, para nos deslocarmos de Oliveira do Hospital para Coimbra e para o sul do país, temos a BR Nacional 17. Luís Almeida tem que terminar a apresentação. Pronto, mas rapidamente concluí estes 2 pontos. A Nacional 17 está a ser pintada e nós sabemos que, da maneira que isto está a ser feito e com o tráfego que há pesado, passa o inverno, na próxima primavera já a estrada fica como estava antes. Temos mesmo que terminar. Pronto, ok. Depois já vamos ter a oportunidade de debater esses temas todos. Nuno Alves, razões desta candidatura. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes, agradecer às entidades organizadoras a disponibilidade e ter permitido podermos estar aqui para, desta forma, podermos esclarecer os oliveirenses e podermos debater as ideias que temos para o Conselho. Começar por dizer que de facto, para mim, faz-me confusão ver esta cadeira vazia, pensando em todo o legado que o PSD teve neste Conselho. Custa muito ver a cadeira do PSD não estar ocupada neste momento e portanto, caberá a mim ter que assumir o confronto entre nós, centro-direita, e o poder instalado, digamos assim, a autarquia representada pela pessoa José Carlos Alexandrino. Custa muito ver isto, assumo isso com frontalidade, não tenho medo, estou aqui, estamos cá para bater as ideias. Dizer, sobretudo, que a participação do CDS assenta em duas vertentes, em participação e em serviço. Somos pessoas que moramos cá, somos pessoas que sentimos as dificuldades, somos pessoas que gostamos de estar atentos e, portanto, achamos que temos uma palavra a dar e achamos que temos condições para dar essa palavra. Temos gente connosco, temos gente jovem, gente com vontade de participar, sobre isso já é de louvar e, portanto, estamos cá para debater, para apresentar as nossas ideias e, portanto, é com este espírito que nós nos apresentamos aos oliveirenses.
dia 1 de outubro, se nós somos força ou não para nos batermos com a autarquia, as pessoas saberão dar essa resposta no seu segredo da urna. Portanto, é isto que nos motiva e são estas as duas principais razões que nos fazem estar aqui. Muito bem. Entramos agora nos temas que importa discutir esta noite e que se impõem no contexto das eleições autárquicas de 2017 e que se realizam já no próximo domingo, no dia 1 de outubro. As acessibilidades e muito em particular o IC6 tem sido tema transversal e marcante em anteriores campanhas eleitorais, sem que tenha um desfecho favorável até agora. A ele está também associado o desenvolvimento empresarial do Conselho. Dirigimos a primeira questão e primeiro também intervir neste tema Luís Almeida, o candidato pela CDU. Luís Almeida, que propostas tem para resolver esta matéria e assim potenciar o desenvolvimento empresarial e económico do Conselho? Acima de tudo, ao fixar empresas em Oliveira do Hospital, seria empresas mais ligadas à nossa região, como sendo os têxteis, que se estão agora a levantar do chão, como dizia o poeta, o escritor, e dar as duas grandes zonas industriais que nós temos, ocupá-las não com aquelas empresas que de facto se fixam por alguns tempos e como até o material que têm é fácil de remover, como temos aí o call center da Altice, é bem-vindo, mas nós sabemos que essas empresas tanto estão aqui como amanhã estão no outro lado, se houver maior facilidade. E as empresas em que haja um gasto de material das empresas, não é muito fácil eles saírem, porque, como eu ainda há bocadinho dizia ao Sr. Presidente, eles podem levar as máquinas, podem levar muitas coisas, mas não levam a especialidade das pessoas. E as pessoas ir para um país estrangeiro e só por quantas empresas não ficam... demoram mais tempo a sair do que se for empresas destas de comunicação. A propósito, então, do IC6, a questão essencial tinha a ver com as acessibilidades, a questão do IC6 e de que forma condiciona, então, o desenvolvimento empresarial do Conselho e de que maneira é que a coligação, a CDU, tem, então, propostas no sentido de que esta estrada seja uma realidade, há tanto que é aclamada. Sim, o IC6. Nós sabemos que o transporte que nós temos aqui mais acessível é o caminhão. E uma empresa que queira escoar o material que produz, para chegar a Aveiro tem que ser via caminhão, para chegar a outros pontos do país. E se nós não tivermos uma rede viária em condições... E de que forma, Luís Almeida, será então possível fazer com que esta estrada venha a acontecer? Nós sabemos que isto não é competência total da Câmara. Tem que se apertar com o Governo Central para que estas coisas sejam feitas. Nós sabemos que se fosse uma coisa que se fizesse do pé para a mão, não demorava tanto tempo. Mas como passa por poder central, nós achamos que se calhar demora o seu tempo, mas penso que já é tempo de haver a obra estar feita até sair e até solicitar que fosse construído. Mas na sua opinião, enquanto candidato cabeça de lista pela CDU, o que é que tem falhado para que a obra ainda não seja uma realidade? Eu penso que o diálogo com o Governo, o Sr. Presidente melhor explicará, mas eu acho que... Não tem havido pressão por parte da Câmara Municipal? Já nem digo diálogo, mais força, porque nós até ouvimos o Sr. Presidente dizer que se o IC6 não recomeçasse e não se recandidatava, ou o Sr. Presidente sabe alguma coisa que nós não sabemos,
ou então, não sei, mas penso que talvez com jeitinho. Eu há bocado já expliquei. Sim. Parece que você é que não percebeu. Percebi. Portanto, já percebemos a posição da CDU a propósito então deste tema. Passamos agora então ao CDS, o candidato Nuno Alves. Nuno Alves, a coligação tem soluções para a concretização do IC6 e também, já agora, também a propósito deste tema, e como é possível potenciar o desenvolvimento económico e empresarial? Além do IC6, segundo o que nós sabemos, as coisas estão a andar. Não sabemos, não temos certeza de nada, não há nada específico ou nada concretizado ainda. Aquilo que sabemos, aquilo que sabemos, já o Sr. Presidente, o professor Alexandrino sabe coisas que nós não sabemos, é natural, mas a comunicação social muitas vezes não nos faz passar isso, ou a informação não chega até nós. Aquilo que nos foi apresentado é que, de facto, estamos num momento em que estudos têm que ser feitos, em que estudos de impacto ambiental... Afinal, o doutor não sabia. Tudo isso tem que ser feito. Portanto, aquilo que eu sei é que essas coisas foram feitas em 2010. Isso eu já sei. Isso eu sei que temos esses dados, que em 2010 já há planos de traçado, há planos de estudos de impacto ambiental. Portanto, se isso vai voltar a acontecer, nós estamos a andar para trás e não saímos do mesmo lugar. Portanto, esse trabalho está feito, acho que não há necessidade de o voltar a fazer. Se o IC6 é importante, não há nada a dizer sobre isso, já devia estar feito. Em relação ao desenvolvimento empresarial, temos numerosas propostas. Nós já fizemos questão de apresentar o nosso plano estratégico para a atração de investimento, em que contempla uma quantidade de medidas. Mas acerca da atração de investimentos já vamos falar sobre isso também. O que questionávamos era a propósito então do IC6 e o quanto necessário ele é então para o desenvolvimento empresarial do Concelho. De alguma forma acha que Oliveira do Hospital poderia estar com melhores acessibilidades? O que é que de facto a coligação propõe, o que é que se propõe no sentido de que a obra aconteça? Olha, o CDS está muito à vontade para falar sobre isso. Quando há cerca de 2 anos e meio houve uma manifestação pró-IC6 em que o governo era CDS-PSD, o CDS não teve problema nenhum em estar presente numa manifestação organizada pela Câmara Municipal, esteve presente, marcou a sua posição e, portanto, não teve problema nenhum de estar contra o governo que estava na altura. E, portanto, a nossa posição é muito clara. Nós estamos disponíveis para o que quer que seja, desde que o IC6 seja feito, desde que isso seja levado avante. E, portanto, nós, medidas, não temos esse poder, como é óbvio, mas achamos e estamos disponíveis para o que for preciso fazer. Muito bem. Passamos agora então ao professor José Carlos Alexandrino, candidato então pelo Partido Socialista. Professor José Carlos Alexandrino, ao fim de 8 anos e de muitas promessas de sucessivos governos, o IC6 continua a ser uma miragem. O que falhou para esta estrada não ser uma realidade? Tem alguma garantia de que o IC6 avance no próximo mandato? O que é que pode partilhar nesta sala? Eu acho que aqui os candidatos da CDU e do CDS disseram uma coisa e não foram capazes de ter dito uma coisa. Que a pessoa que mais lutou tem sido pelo IC6, tem sido este Executivo e o seu Presidente José Carlos Alexandrino, porque nunca tirámos isto da ordem do dia. E depois gostava de fazer aqui uma pergunta ao candidato do CDS, ao Nuno Alves, que era o seguinte: realmente fizemos uma manifestação e o seu candidato à Assembleia Municipal esteve lá presente. Mas eu gostava de lhe perguntar, o senhor esteve lá também? Não estive, estava de férias. Não estava, pronto, não eu já percebi que... Pronto, eu já... Pronto, não é só dizer que o CDS esteve lá rodeado por uma pessoa, é preciso perceber, estivemos lá muitas pessoas, e realmente o CDS esteve lá só uma pessoa, e o Dr. Nuno Alves ficou de férias porque não achava que era importante o CDS, como se pode perceber. Mas deixamos que continuemos. Isso aí é uma constatação de uma realidade. Eu não vi lá o senhor, vi lá muita gente de vários partidos unidos, e vi o PSD. O PSD não fez nada. Mas há outra coisa que é preciso dizer. É que há alguns que não têm memória. E não têm memória porquê?
Porque houve um governo do PSD-CDS que esteve lá 4 anos e nós, era um ministro, que era não era ministro, era secretário de Estado das Obras Públicas, chamado Sérgio Monteiro, que era aqui do Conselho de Mangualde, e ele nem recebeu os presidentes de Câmara. E até alguns eram do PSD de uma comissão. Era eu o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, o de Ceia e o de Guilherme Ovelha, que é do PSD. E esse governo lançou outra coisa, que se chama, fez um plano de obras que lhe chamou de valor de infraestruturas acrescentadas, e esse governo do PSD e do CDS não pôs lá o IC6. E por isso a demagogia, quando dizemos que este governo socialista é que tem. Não houve. Havia, é verdade. Estava-se a fazer o trabalho. E aí o candidato do CDS tem razão. Havia uma coisa feita por uma senhora de Oliveira do Hospital, que é a candidata à Assembleia Municipal, a engenheira Dulce Pássaro, que era um documento que é o Plano de Impacto Ambiental. E estava já uma coisa adiantada. Só que o problema é que o IC6 até hoje nem 1 quilómetro tem de nenhum governo do PSD. Isto é que é importante dizer-se, porque é a verdade. E por isso, aquilo que nós fizemos com este governo foi o seguinte, e aqui o Luís Martins disse uma coisa, disse há bocado, o seu Presidente tem que apertar com eles. Ó Luís Martins, ninguém apertou tanto com eles como eu com este governo socialista. Independentemente, sabe porquê? Porque a minha lógica não é partidária. Eu sou um homem livre. E eu tenho reivindicado neste governo, e acho que é demasiado tarde o IC6, mesmo que seja feito até 2021, e não é por causa de eu ir a Coimbra ou outras coisas. É que é uma vergonha, que nos envergonha, porque temos aqui um conjunto de empresários, como você disse, e bem, temos aqui um conjunto de empresários que são empresários heróis. Você disse aí uma coisa que eu não concordo e que eu lhe rebato. Tomara eu ter uma autoestrada cá, nem que ela fosse portejada. O senhor disse que estava com coisa. Tomara eu ter cá uma autoestrada, que eu disse uma vez ao seu ministro, numa reunião, porque eu falo com os ministros, que eles não são mais do que eu, nem são menos. Mas são iguais. E eu falo igual para os ministros, não tenho com o primeiro-ministro. E até podia contar aqui uma história muito interessante em Évora, entre mim, o seu ministro Pedro Marques, dois, e o seu primeiro-ministro. Mas não vou contar. Não vou contar porque não a quero chamar para aqui. O que é importante é nós dizermos que se não houver esta pressão, e esta pressão coletiva de todos nós, porque o IC6 não é cor-de-rosa, não é azul, não é laranja. O IC6 é para servir as nossas gentes. É para chegarmos mais depressa a Coimbra aos hospitais, se tivermos um acidente. Porque temos uma estrada nacional, número 17, completamente do tempo da monarquia. Mas sabem porque é que está a ser reclassificada a estrada nacional número 17? E já repararam que está a ser reclassificada só dentro do Conselho de Oliveira do Hospital? Porque foi o Presidente da Câmara e o Executivo que bateram o pé às infraestruturas de Portugal. E por isso vou-lhe dizer, também disse aí outra coisa que não é verdade, o Luís disse outra coisa que não é verdade, uma estrada que está a sofrer uma remodelação total, diz que para o ano está toda esburacada outra vez. Isso é uma coisa absolutamente impensável. Mas vamos a coisas importantes, porque o IC6, e é preciso nós termos a noção, o IC6 é fundamental em desenvolvimento económico. Porque quando vocês falam de captação de empresas e de fixação de empresas, pensam que é uma coisa que uma pessoa vai com uma varinha mágica junto às empresas e diz que venham cá para o Oliveira do Hospital que eu isento-vos de IMI, isento-vos de REMA, como nós não temos, de impostos. Vocês nem pagam impostos. E as empresas chegam aqui, eu perdi 2 empresas, porque eles fizeram medições de tempo daqui para a fronteira. E por isso, como tenho percorrido esse caminho de luta, é tentar encontrar soluções e angariar empresas de valor acrescentado para o Conselho de Oliveira do Hospital, sem as dificuldades. Estamos a ficar sem tempo. Mas já agora, quanto às garantias? Há garantias... Aquilo que está a decorrer neste momento decorre o processo de adjudicação do projeto. Não há obra sem projeto, há expropriações e uma obra destas não se faz em 2 dias, como vocês sabem. O próprio projeto, e deixem-me dizer, custa €1 milhão. Está neste momento à espera do visto do Tribunal de Contas, porque isto tem uma forma, tem todas as formas. Por isso há aqui sinais de governo ao lançar o projeto. Agora, havia um estudo de impacto ambiental, que é uma coisa. Agora, ninguém faz uma casa hoje, como uma estrada, sem haver um projeto, sem saber concretamente. E até lhe digo uma coisa, há um traçado provisório que nos tem prejudicado enormemente, que é uma coisa que se chama área não edificante, que é de 400 metros, e ninguém pode construir naqueles 400 metros. Nem temos estrada, nem ninguém constrói ali, que é um prejuízo enorme. Temos aí pessoas que querem fazer casas, estava até aqui o restaurante Diniz, quer ampliar, e como há ali um nó, não pode fazer obras. Quer dizer, uma coisa inacreditável. E por isso eu tenho debatido, porque falo com as pessoas, porque tenho esta noção, porque andei atrás das empresas e perdi 2, pelo menos, que não ficaram cá, porque fizeram medições daqui à fronteira, e foram-se instalar noutros concelhos que até tinham autoestrada e pagavam as portagens. Muito bem, terminamos então.
acessibilidade está quase tudo dito. Passemos ao segundo tema da noite, a educação, ensino superior. A educação no Conselho está organizada num mega agrupamento com cerca de 2.500 alunos, desde o pré-escolar ao ensino secundário. O Conselho dispõe ainda de uma escola profissional, a Oliva, e de uma escola de ensino superior, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. A pergunta vai para o candidato do CDS, Nuno Alves. Que propostas apresenta a coligação nesta área, nomeadamente para uma escola superior que acaba este ano de receber mais cerca de 100 novos alunos? Antes de mais, só relembrar ao professor Alexandrino que, de facto, e voltando ao IC6, o PSD e o CDS não fizeram 1 quilómetro, mas nós sabemos quem é que deixou a estrada onde fica. Nós sabemos quem é que a deixou lá. Sabemos quem foi o governo que a deixou lá. E, portanto, isso é um facto que não... Mas olha, doutor Nuno, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Era muito interessante, nós sabemos que a trouxemos até ali, mas os outros, sabe, às vezes não se constrói tudo num dia. Era bom que os outros tivessem feito pelo menos 7 km, que chegava quase ao Oliveira do Hospital. Sabemos a conjectura que existia na altura, não havia dinheiro nem para pagar ordenados, quanto mais para fazer estradas. Não é? Todos nós sabemos isso. O país estava sob intervenção da Troika e a prioridade... Eu acho que isto é interessante, não quero interromper, mas eu acho que isto é interessante. Haver interação entre os candidatos, não há problema nenhum, nós trocamos estas ideias e não vejo isto como... É preciso dizer uma coisa que o Dr. Nuno não respondeu, porque o CDS tem responsabilidades, que é aquele documento das infraestruturas de valor acrescentado. Percebe? E eu acusei o Governo e o Sérgio Monteiro, numa reunião em Coimbra, acusei-o que tinham manipulado o documento. E o documento estava manipulado porque estava dirigido para conselhos onde tinham poder, onde o PSD e o CDS tinham poder. E essas obras é que lá estavam feitas. Professor, o que eu lhe posso dizer é que, por consenso... Você não estava no Governo, não, Dr. Nuno? Não, eu sei, mas por entendimento entre o CDS local, Conselho de Oliveira do Hospital, CEIA, e por intermédio do nosso Presidente da Distrital, isso já foi corrigido. Fizemos chegar este documento com viabilidade máxima ao deputado de Viseu, Helder Amaral, que também conhece, e, portanto, isso está ultrapassado e, portanto, esse assunto 2 minutos a menos do final. Tenho que dizer uma coisa, eu congratulei-me com a atitude do vosso candidato à Assembleia Municipal, de ter estado connosco, porque foi uma forma de provar que é possível nós, quando temos os interesses do Conselho acima das siglas dos partidos e dos partidos, o grande problema, às vezes, é a submissão aos partidos políticos. E eu comigo vou-lhe dizer, não há partido político nenhum que tenha mais valor que os interesses de Oliveira do Hospital, que esses é que são fundamentais. Temos que passar imediatamente à educação, senão vamos passar aqui a noite a falar de acessibilidade, então fica o tema único e pronto, vamos a isso. Em relação às temos aqui muita coisa para debater. Em relação às TGO. Bem, as TGO, acho que é de louvar que teve mais alunos este ano, não aumentou o número de candidaturas. Achamos de facto que as novas instalações são urgentes. Eu já tive a ocasião de ouvir uma vez o professor Alexandrino dizer que há um conjunto de intenções de levar a TGO para as atuais instalações da escola primária e deslocar a escola da primária para ali para o agrupamento e, portanto, acho que faz todo o sentido. Acho que a TGO merece condições para que os alunos tenham condições para poder estudar e, portanto, é um assunto que nós achamos e consideramos que seja fundamental. No vosso programa consta também uma medida de apoio às famílias, nomeadamente em termos de primeira infância pré-escolar. O que é que defendem concretamente? Quer esclarecer-nos também em relação a isso? Aquilo que nós achamos é que o dinheiro disponível pela Câmara deve ser o máximo disponibilizado às famílias, com apoios diretos nos livros, nos manuais de apoio ao estudo, e, portanto, achamos que é muito importante que haja uma fatia da autarquia para esse apoio às famílias, portanto, precisa. Achamos fundamental isso. José Carlos, anunciou já em campanha a construção de um centro escolar na cidade. Justifica-se este investimento face à redução do número de alunos? Deixe-me dar aqui uma nota e dizer que estou completamente de acordo com o que disse o candidato do CDS. Tem lógica, mas era preciso fazer um bocado de história sobre a Escola Superior de Tecnologia e Gestão. É preciso perceber que esta escola só existe
porque nós não a deixámos fechar quando Coimbra tentou roubar, e quero-vos dizer que foi o dossiê mais difícil e mais complexo que eu enfrentei. Porque enfrentei um lobby fortíssimo de Coimbra que queriam roubar esta escola. E foram estas palavras, e foram muitas corridas a Lisboa, e foram muitas negociações, acompanhado pelo Dr. José Francisco Rolo, também para que a escola, porque Coimbra e o IPC e o seu presidente, concertados com os outros, queriam os nossos alunos pela falta de alunos nas suas escolas. E esta foi uma luta difícil, foi uma luta tremenda. E hoje digo-lhe, tenho orgulho que a escola continua a subir com o número de alunos, porque houve também professores que estão cá e que também ajudaram, porque lhe prometeram os empregos em Coimbra, também ajudaram a criar essa fragilidade da nossa escola. E a escola é fundamental para a cidade, porque a cidade de Oliveira do Hospital não é a mesma coisa sem aqueles alunos do ensino universitário, como nós sabemos. E nós, deixe-me dizer, eu fiz um projeto, a Câmara Municipal fez um projeto que custava 4 milhões de euros de uma escola completamente de raiz, que era junto ao cemitério, num terreno do lado direito. E o que é que aconteceu? Eu não sabia, na altura, estava a tentar negociar verbas para fazer a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital. Porque ela já tinha uma sede, se ela não tem esta crise. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que se eu não tinha a certeza que ia conseguir segurar a escola, porque ela não estava dentro da minha força, porque ela era o governo que decretava o fecho da escola. E então, se eu lançasse imaginem isto, em termos de cenário, eu lanço uma escola de 4 milhões de euros, fecham a escola e o povo o que é que vai dizer? Este presidente é um nabo porque construiu o elefante branco. E eu não construí o elefante branco fazendo aquilo que nós fazemos com precaução. Aguardamos. Estão reunidas as condições para avançar com essa construção? Não, eu queria ainda ir mais além, porque isto tem a ver com o Centro Escolar de Nogueira, Centro Escolar de Oliveira do Hospital. Há quem atrasasse este conselho e tenha o desplante hoje de dizer que agora não se faz nada. Há quem atrasasse completamente. Eu vou-vos dizer, todos os concelhos aqui perto têm centros escolares de excelência. Podem ir a Mortágua, podem ir a Santa Cova, podem ir a Ceia. Têm centros escolares. Quando havia verbas do quadro comunitário, todos os concelhos que eu aqui conheço, os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo têm grandes qualidades. Isso é bom para a educação, para os seus professores, para as suas auxiliares e, sobretudo, para os nossos meninos. E por isso, meus caros amigos, não lançaram. O que é que fizeram? Gastaram 400 e tal mil euros com financiamento, adaptando uma escola do primeiro ciclo aqui, que é fazendo para o passado. Nem era para o presente. E quem governa, não governa para trás. Governa na perspectiva de 20 anos. Por exemplo, esta Casa de Cultura, quando chegámos, vamos fazer outra, porque esta tem 25 anos, e agora precisamos de fazer outra que dê dimensão à cidade. Mas isto para dizer que atrasaram e fizeram uma escola. O que é que aconteceu? Não cabem lá os alunos todos. Não almoçam todos os alunos porque não têm uma sala que dê. Tivemos que levar turmas para o agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital. Os jardins de infância estão espalhados. Temos um no pavilhão, está outro no Valde Ferreiro e está outro aqui. Isto já não se usa. Não, sério, não se usa. Atrasaram. Então o que é que nós achamos? Achamos que nós, através do pacto, eu consegui algumas verbas, neste pacto para a área da educação, consegui 2 verbas. É a requalificação da escola secundária de 1 milhão de euros. O CDS parece que andava muito preocupado com os miúdos, por causa do amianto. Tenham calma, não tenham problemas, que as obras vão desenrolar-se sem prejudicar os alunos, nem a sua saúde. Porque isso tem um plano de segurança, estas obras. As obras são feitas com método. Já as temos adjudicadas por perto de 1 milhão de euros. Também me congratulo, porque foi um concurso público e ganhou uma empresa de Oliveira do Hospital, e eu gosto que a nossa economia ande para a frente. E por isso, nós vamos recuperar essa escola e vamos lançar um centro escolar que custará à volta de 2,5 milhões de euros, completamente financiado pela Câmara Municipal. Em caso, temos destas verbas, que ainda pode sobrar alguma coisa da escola secundária, temos mais à volta de 400 mil euros, mas há aqui uma coisa muito importante, e que aí sou eu que estou em melhores condições de fazer isso. Haverá a reprogramação do quadro em 2018, de verbas que outros municípios não gastaram. E eu recordo-me que no CREN, que foi o quadro anterior, este é o 2020, eu recordo que fui buscar muito dinheiro para muitas obras, porque outros municípios não foram capazes de o gastar, e eu fui buscar esse dinheiro numa negociação. E é isso que eu estou a fazer. Nós vamos partir, porque a senhora vereadora e os seus professores têm sempre falado nisto, vamos fazer um centro escolar de raiz, Estado liberado. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia, eu tenho reunido com a direção da Escola Superior e chegámos a uma conclusão.
não vamos fazer um edifício. Se nós vamos fazer um centro escolar, pré-escolar e primeiro ciclo 5, devemos soltar aquelas instalações. Soltando aquelas instalações, deixemos que a escola, por aquilo que ela vale para o Oliveira do Hospital, não a devemos deslocar para outro sítio, como posto uma vez, na hipótese de ir para Lagares da Beira, para a Cibeira, também teremos a oportunidade de falar depois da BLC3. Por isso, aquilo que nós vamos fazer é o seguinte: vamos readaptar aquela escola. Vamos readaptar esta escola para que fique ali o ensino superior e estes nossos jovens fiquem no centro da cidade. E por isso há aqui um projeto. Mas vamos fazer mais em relação ao ensino. E a falar, ninguém a nós nos diz, e as verbas que têm sido para o ensino, reparem nisto, dizem que nós fazíamos muitas festas. Eles só sabem fazer festas. Mas deixem-me dizer-vos. Então, nós sabemos fazer festas e eles, aos alunos do ensino superior, sabem quanto é que davam de bolsas? 8.000 euros. Sabem quanto é que este executivo dá? 50.000 euros hoje para que os nossos jovens tenham apoios, aqueles que mais precisam e que têm inteligências para frequentar o ensino superior. E, Professor da Carlos, já ultrapassámos o tempo, só temos aqui ainda um problema. Gostávamos que nos esclarecesse que é relativamente ao alojamento dos estudantes do ensino superior, que essa também é uma questão. Mas temos que ouvir rapidamente o Luís Almeida. Eu sobre o alojamento tenho, pela primeira vez também, sobre o alojamento, deixem-me dizer. Muito rápido, porque este é um problema com que a Câmara Municipal também, pela primeira vez, arranjou 3 milhões de euros para requalificar a zona histórica, que nunca ninguém se interessou da zona histórica da Oliveira do Hospital. No PEDU, nós arranjámos 3 milhões de euros para fazermos aquela requalificação. Eles podem apresentar as ideias, mas esse projeto está feito. Vamos requalificar a zona histórica. Qual é a nossa intenção para revitalizar aquela zona? Comprar algumas casas, recuperar aquelas casas na zona histórica e teremos lá residências para os estudantes para o ensino superior. Já falamos. Luís Almeida, o que é que propõe, que propostas é que tem para esta área do ensino superior, ou melhor dizendo, do pré-escolar até o ensino superior? O que é que a CID propõe? Neste tema estamos todos mais ou menos de acordo. É preciso para o polo da ESTGO umas instalações novas, umas instalações melhores. E aguardamos por este projeto que o Sr. Presidente está aqui a divulgar, e não deixando para o resto do ensino, não deixando de dizer que se demorar um ano, se demorar 2 a fazer a tal escola de raiz, o amianto vai se degradando. Nós sabemos que as telhas lá quietinhas não fazem mal a ninguém. O que faz mal é a chuva a cair e o amianto a degradar-se. Isso é que faz mal. A construção dessa nova escola, nós pensamos que deve ser feito o mais rápido possível, ou então, de uma vez por todas, remover aquele amianto, porque aquilo é uma doença que não se vê logo à partida, mas que vai roendo e ainda estamos a lidar com seres humanos, ainda por cima com crianças. Acerca disso é o que nós temos a dizer, aliás está no nosso programa. Em relação à educação, é o que nos preocupa, é a questão do amianto. A questão do amianto nós sabemos que depois desta divulgação do Sr. Presidente, de dizer que vai construir uma escola de raiz, espera que não seja. Eu aqui sou candidato, aqui não sou presidente. Em relação ao ensino superior, tem alguma visão daquilo que gostaria? Temos os jovens. O que é que espera? Os jovens que estão por aí espalhados e a pagar pequenas fortunas por casas, por quartos. Se houvesse um sítio contíguo onde eles pudessem ser alojados, era melhor, de uma vez que este ano até houve um aumento de alunos.
Nuno Alves, queres ainda rebater alguma destas questões levantadas por pessoas acabadas nesta área da educação? Dizer que em relação à Estegó, a falta de alojamento é uma realidade, não é? E isso tem que ser pensado a fundo. Achamos que temos inúmeras casas de lutas e que necessitam de ser restauradas e podem ser, essas casas ser reabilitadas e usadas para instalar os alunos aí, fazendo pequenas residências universitárias, responsabilizando até os alunos a esse nível, da manutenção e do cuidado até com as casas. Se não se conseguir fazer isso em Oliveira do Hospital, no Conselho há inúmeras casas também, é preciso depois criar uma rede de transportes que os possa trazer para Oliveira, porque é fundamental que essa concentração dos alunos também se faça, se não for em Oliveira, pelo menos nas periferias mais próximas, mas é preciso criar condições para que depois eles tenham a sua deslocação para Oliveira do Hospital. E acho que isso não é difícil de fazer. E a questão da construção de um novo centro escolar, apoiam essa construção? A questão do novo centro escolar faz todo o sentido, já devia ter sido feita, e isso eu concordo com o professor Alexandrino, perdemos essa oportunidade, perdemos a oportunidade de podermos ter um centro escolar de excelência também. Há uma questão mais de fundo, não sei se, acho que terá interesse também abordarmos aqui, que é a questão do plano educativo ser implementado ou não, porque hoje não sabemos muito bem se há escolas que têm que fechar no Conselho, se há escolas que têm que estar abertas, se têm condições para estar abertas e se há alunos para ter-os nessas escolas, se faz sentido concentrar tudo em Oliveira ou não. Portanto, é preciso perceber essa dinâmica também dos alunos e oferecer-lhes condições ou não para que isso possa ser melhor para eles e para os pais também. E outra questão ainda que se irá colocar no futuro, e não muito longínquo, que é a questão Estamos de acordo com tudo o que disse e queria uma coisa. Se te estou a chamar, se me chamas professora, tenho que te chamar doutora. Não, o melhor é chamar-me Alexandrina. Tudo bem. Assim, absolutamente à vontade. E ao Luís, porque não deixamos os jogos aqui. Muito bem. Eu não sei se sabem, mas o Dr. Nuno Alves foi meu jogador muitos anos e por isso tem esta dificuldade agora. Depois foi um jogador e conhece-me bem. E por isso foi meu jogador muitos anos. Era bom jogador. Se ele tem agora esta carreira que está a iniciar, se fizer político como foi jogador, vai longe. Deixem-me dizer aqui uma coisa. À Câmara Municipal. Ainda a questão da educação. Sim, estou na o problema da falta de alunos que alguns centros escolares neste momento já debatem, aqueles... Quais centros escolares? Pontas das Entradas, por exemplo. Nós temos que acreditar no futuro. E eu sou um visionário. Quando o Marquês de Pombal construiu a Avenida da Liberdade, toda a gente o criticou. Depois dele morrer, e hoje dizemos que ele tinha razão. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não tenha medo de ter as instalações, por uma razão simples. Porque nós, como programa de regeneração urbana, daqui a 30 anos, estas aldeias voltam a ter crianças e voltam a ter vida. Mas isso falaremos lá mais à frente. Eu só queria aqui, sobre os transportes do ensino superior, e de acordo com a proposta, a senhora vereadora levou, relativamente pouco tempo, a reunião de Câmara, uma decisão que já está, neste momento, a fazer efeito. Todos os alunos da escola superior têm transporte gratuito, como todos os alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ciclo. Isto é, alargamos para aqueles que estão na escola superior e também para os mestrados. Por isso, nós próprios queremos que estes alunos possam alugar quartos nas aldeias mais baratas do que aqui na cidade, que vocês sabem que há preços, como sabem, há preços diferentes. Mas deixem-me contar-vos aqui também uma pequena história que é importante. A semana passada, os alunos da escola superior pediram para fazer uma festa. Aquelas festas da recepção ao calor. E eu autorizei-lhe um horário às 2 horas. Mas nós queremos, alguns, ter os alunos cá e alugar os quartos, mas depois os miúdos eram 1 e tal, já lá tinham a GNR a pedir licença de pessoas que os denunciaram para a GNR que estavam a fazer um bocado de barulho. Toda a gente tem direito ao descanso. Mas também temos que saber, esta juventude e estes alunos que vêm muito lado têm irreverências. São irreverentes, não fazem festas todos os dias, e eu também não lhe autorizo. Mas temos que conviver com eles porque também temos que saber se queremos cá os alunos ou se não os queremos cá, porque esta juventude faz parte destas festas, são próprias da sua idade, e por isso, aquilo que eu também tenho que apelar a todos os oliveirenses é que quando há estas festas, nós temos aí que acarinhar estes miúdos que vêm das suas terras e nós somos um povo acolhedor para que eles sintam saudades de Oliveira quando partem outra vez para o trabalho e quando acabam os seus cursos. Muito bem, temos de terminar aqui o tema da educação. Prosseguimos então com o debate, agora com um outro assunto. Muito se tem falado do ambiente e da necessidade de melhorar os tratamentos dos efluentes, quer urbanos,
quer dos industriais, também eliminar casos de fossas ainda a céu aberto que existam no concelho. Neste último ano também foram várias as queixas de maus cheiros e de mau funcionamento da etar da cidade. Coloco a primeira questão ao professor José Carlos Alexandrino. Qual é que é o ponto de situação nesta matéria atualmente no Concelho de Oliveira do Hospital, questão do ambiente, muito em particular do saneamento básico? Bem, Oliveira do Hospital deu um salto tremendo connosco e com este Executivo. Bastaria recordarmos qual era a qualidade da água de Oliveira do Hospital. Bastaria recordar na minha aldeia que eram águas de poços junto ao rio e que saíam toda amarela. Hoje, Oliveira do Hospital, digo com orgulho, tem uma das melhores águas do país. Com 100% de análises, sem nenhuma análise falhar. E por isso, estamos absolutamente à vontade também nisto. E quero dizer que até se desse para ver, em termos de nós de água, já temos 94%. E o nosso objetivo, temos um objetivo claro para o próximo mandato, que é, em termos de abastecimento de água, é chegar aos 98%. Então, no saneamento, partimos muito mais tarde e foi preciso reorganizar toda a Câmara Municipal, daquele atraso estrutural que nós tínhamos. Vocês lembram-se onde é que se pagava a água? Recordam-se onde é que se pagava a água? A água pagava-se na mercearia ou num café, nem se sabia, não se recebia uma carta. E houve, uma das maiores modernizações que eu fiz na Câmara Municipal foi criar uma equipe independente na área da água, porque é uma área muito sensível. E os senhores ainda hoje, tenho aqui um relatório da ERSAR, que considera que nós temos um trabalho fantástico e em relação, temos neste momento 94% de cobertura da rede, como eu digo, vamos chegar aos 98% porque não é possível fazermos 100%, por uma casa às vezes, de uma deslocação, mas temos feito trabalhos fantásticos. E partimos também desta ideia das aldeias. Os senhores, e este trabalho tem sido um trabalho muito bem conseguido. Os senhores sabem, conhecem todos com certeza, a Quinta da Tapada. Sabes onde é isto? A Quinta da Tapada fica aqui ao pé da Bobadela e ali perto da casa até do Carlos Martins, por ele ser referência da bola quando se vem dos espíritos do lado esquerdo, onde vivem os seus pestana. Vocês sabiam que estavam dentro da cidade e que não havia água nem saneamento quase dentro da cidade? Como é que eles sabiam, depois de ir lutar a água e saneamento, à Moita, ao Carvalho ou ao Fermarigo? Não iam. Viviam lá poucas pessoas. Valiam poucos votos. E era preciso... Ali também, mas ali ainda viviam umas 30 ou 40 pessoas, ainda tinham os votidos. Também lá podiam ter ido. Não é verdade? Mas não. Até isso fui eu que fiz. Fui eu que percebi-me. Eu, quando, ao fim de um ano, alguém me disse que eles não têm água. Eu não queria acreditar. Sério, eu não queria acreditar. Então estamos dentro da cidade e não têm água, nem saneamento. Isto quer dizer, isto é terceiro mundista. Mas eu tenho uma concepção. Onde vivem pequenas aldeias, eu acho que as pessoas devem ter as mesmas condições do que aquelas de Oliveira do Hospital. Ou aquelas que vivem na minha terra. Porquê? Porque eles são tão cidadãos como os outros. Eles não há em Oliveira do Hospital, meus caros amigos, e na minha perspectiva, não há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. E por isso eu lancei uma obra que custou 400 mil euros e levei a água e o saneamento à Moita, ao Fermarigo e à Carvalho. E neste momento, está aí o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Sanjão, também sabe, estamos a fazer também mais um investimento de 300 e tal mil euros dentro dessa concepção que nós temos. Que as pessoas, porque mandei fazer umas análises, eram de poços, e aquela água matava. As análises matavam. E lancei mais uma obra que está acabada, que estão para as ligações ainda não estão feitas, no valor de 300 mil euros. Mas tudo isto teve um financiamento, porque foi preciso ir a Lisboa. Teve um financiamento, que era o POVT, para a Moita Fermarigo, e este é um novo quadro que se chama POCUR. E tivemos 85% e fizemos aqui, e essas pessoas vão ter saneamento e água como qualquer núcleo. Mas fiz mais. Professor, convidava a falar da etar da cidade, senão não vamos ter tempo. A etar da cidade de Oliveira do Hospital está a ser remolada, não é nossa, num investimento de 1 milhão de euros. Mas eu queria fazer aqui uma pergunta aqui ao Luís. Se não se importassem, queria fazer aqui uma pergunta. O partido que o SCDU fez um comunicado e diz o seguinte, e diz algumas mentiras, como é habitual em alguns que gostam de fazer o comentário, e não estou a dizer que és tu, Luís. Diz aqui algumas mentiras. E a primeira é assim, concessionar... Pedimos que não haja intervenção... Concessionar tornou a água mais cara. E eu pergunto,
Luís, a quem é que nós concessionamos a água para ela ser mais cara? Qual é a empresa privada que tem a água mais cara? Eu gostava que dissesse aqui, porque isto é um comunicado a ser avulso. Não fui eu que inventei este comunicado, não fui eu que o fiz, e tenho o direito, quando ela não diz a verdade, tenho o direito de questionar e perguntar-lhe aqui, que me diga qual é a empresa privada que concessionamos a água, para ela ser mais cara. Passamos então já a palavra a Luís Almeida, candidato pela CDU, também terminou o seu tempo nesta matéria, professor José Carlos Alexandrino. Luís Almeida terá a oportunidade também de responder à questão que o professor José Carlos Alexandrino lhe dirigiu, mas também o questionamos, a CDU em particular também tem insistido muito na necessidade em explodir a Ribeira de Cavalos e a requalificação da zona envolvente. Que propostas é que a CDU então tem nesta área, sem esquecer também então a resposta à pergunta que foi dirigida? Eu queria dizer que a água, de facto, sabemos todos que aumentou e derivado aos escalões que tem, que basta subir um pouco um escalão, que é logo o dobro, não é o dobro, mas é quase do pagamento da água. Depois temos uma coisa que eu reparei, e muita gente já deve ter reparado, e o Sr. Presidente vai-me dizer que está a cumprir a lei, mas um casal que esteja desempregado, ou que o patrão se esqueça que no fim do mês tem que pagar o ordenado e se atrase a pagar a água, passado o prazo do pagamento da água, aqui na Oliveira do Hospital, não é como em muitos conselhos que eu conheço, que há uma segunda oportunidade com uma pequena multa, como se faz na eletricidade, como se faz nas redes de comunicação. Aqui é logo uma machadada que dá a pagar logo 2 ou 3 meses. Achamos que isto não é cumprir, não é ajudar os oliveirenses mais pobres, e pronto, pensamos por aqui, só por si, ao aumentar o faseamento dos escalões já é mau. Depois temos na rede de esgotos. Nós sabemos que o Sr. Presidente diz que vai acabar com as fossas céticas, e vai haver, todos os oliveirenses vão ter saneamento básico. Nós sabemos que não é assim. Se fosse 80% já era muito bom, mas pensamos do mal menor. Sabemos que há sítios que se calhar custa mais ir levar o saneamento a uma casa do que se calhar numa rua inteira, mas pelo menos que se fizesse o vazamento das fossas dessas pessoas, enquanto não têm saneamento básico, à conta da Câmara, como já se faz em alguns conselhos. Pensámos que era uma razoabilidade que se podia fazer a essas pessoas, que normalmente são pessoas que vivem em sítios mais isolados e onde fica mais caro levar o saneamento. Depois também sabemos que não é difícil, nem é muito complicado fazer uma hectare. Uma hectare são 4 paredes, umas máquinas, uns pós. O que é preciso é mantê-las, porque senão ficam a ser umas fossas céticas maiores. Isso é que é preciso que se faça. Pedimos que não se manifestem para podermos prosseguir. Depois temos o debate com toda a seriedade. Tenho uma pergunta também para fazer ao Sr. Presidente, que é uma pergunta que penso que nunca foi respondida, é se os influentes que vêm da ETAR da SONAI se vêm totalmente tratados de maneira a entrar na ETAR da cidade. Rapidamente, professor, muito rápido. Eu só queria dizer uma coisa. Eu tenho aqui o relatório e gostava que o Luís Martins visse, é que os 84% do saneamento que estão neste momento é do relatório da ERSAR, não é da Câmara Municipal. E por isso nós já vimos que afinal cumprimos, porque o Luís disse que se chegássemos a 80% era bom. Como nós já disse que ia acabar com
Não, e vamos acabar, deixe-me explicar. Se me der um bocadinho de tempo, eu vou explicar. E depois também já lhe vou responder a esta. O senhor é que não me respondeu qual era a empresa privada do vosso comunicado. Que a água ficou concessionada a uma empresa privada e por isso é que foi mais cara. Não, eu deixo-me dizer. Você sabe qual era o déficit tarifário que nós tínhamos na... Estou muito rápido, já esgotou o seu tempo. Muito rápido. O déficit tarifário que a Câmara Municipal tinha em relação à água, saneamento e resíduos era de 1.400.000 euros. Isto é, o orçamento municipal tinha que pagar essa diferença. Hoje, para que os aumentos não fossem tão proporcionais, eu gostava que comparasse, por exemplo, com Tábua, que comparasse a água com o Carregal, que trouxesse, que eu podia trazer umas faturas, comparasse com Ceia, que comparasse com algumas câmaras comunistas, que também lá têm 3 ou 4 faturas, e íamos ver quem é que tem a água cara. Mas deixe-me dizer, sabe o que é que eu fiz? Com esta equipe multidisciplinar, e estão aqui pessoas que até trabalham lá, fiz uma nova organização. Olha, desviámos as águas pluviais. Ainda hoje, temos um déficit de 400.000 euros. E a ERSAR diz uma coisa que é, os sistemas têm que ser sustentáveis. Aquilo que nós fizemos foi, verdade, uma ligeira aumento de preços, sem problemas, porque era absolutamente, mas trabalhámos depois outras áreas para que as águas que vêm dos telhados não podem ir para as etares porque nós pagamos essas águas como seja saneamento e não são saneamento. Foi o levantamento de muitas caixas e houve aqui grande trabalho. E você diz que construir 10 hectares que é assim uma coisa que depois é preciso. Não. Nós temos neste momento a acabar com 10 aldeias que têm fossas céticos no valor de 2 milhões de euros. Isto 2 milhões de euros é para criar, porque eles que têm lá são fossas. Mas digo mais, a Câmara Municipal acaba de fazer e vai lançar em janeiro, acabou de comprar um autotanque de 200.000 euros, que está completamente pago, já o pagámos, que o temos no estaleiro, e vamos fazer o seguinte, sabe? Há pessoas que pagam saneamento e há outras pessoas que nem têm saneamento e não pagam. Temos que terminar. Agora passamos aqui a palavra a Nuno Alves, o candidato do CDS-PP. Dr. Nuno Alves, preocupa-o a poluição das linhas de água? No seu programa, que teve a oportunidade de apresentar as principais medidas, chega a defender até a construção de uma etapa para a agroindústria na zona industrial. Quais são as propostas da coligação Construir o Futuro nesta área do ambiente, em particular o saneamento básico? Bom, o saneamento básico e, nomeadamente, os esgotos e a água, acho que é um assunto que não pode ter discussão. É um assunto que tem que fazer parte das linhas mestras de uma Câmara Municipal. E, portanto, o poder chegar a toda a gente faz parte do pacote básico, como eu costumo dizer. Portanto, saneamento e água é daquelas coisas que não têm discussão. As pessoas têm que ter direito ao saneamento, têm que ter direito à água. Em relação à água, eu sou um bocadinho mais, se calhar duro, se calhar não agradar a toda a gente, mas eu sou muito defensor do utilizador-pagador. Esse nível. A água é um bem essencial, tem que ser usada com regra e com método. Todos nós hoje constatamos as dificuldades que o planeta vive a esse nível. A percentagem de água doce é uma percentagem baixíssima e, portanto, isso é um bem essencial. E, portanto, há que ser gerido com regra. Às vezes custa-me um bocadinho ver, e não é crítica direta, a Câmara Municipal a desperdiçar água, às vezes nas regras dos jardins, há riachos de água nas regras. Acho que é hora de se poder olhar para aí também e podemos racionalizar isso também, porque se as pessoas pagam a sua água e depois vemos a Câmara Municipal a não dar bom exemplo, acho que a Câmara Municipal tem que dar o melhor exemplo e isso tem que estar na linha da frente. Em relação à poluição das linhas de água, eu constato isso em Alvoco das Várzeas, constato isso na Ribeira de Cavalos. Acho que a Câmara, não tendo essas hectares concessionadas, pode ter um efeito fiscalizador melhor e chamar a atenção a quem tem, de facto, que ter essa manutenção. Há um Alvoco das Várzeas, nós vemos a céu aberto, os esgotos não são tratados, o rio está a 30, 40 metros e, portanto, há infiltrações diretas para a água do rio. Aqui em Oliveira do Hospital nós sentimos isso, achamos que provavelmente haverá uma sobrecarga dessa hectare, porque, segundo me informaram também, há esgotos que vêm de Nogueira, que são bombeados, que entram na Ria de Oliveira e, portanto, está a sobrecarregar esse hectare. E, portanto, é um assunto que tem que ser resolvido. Deve haver fiscalização também sobre isso. A Câmara tem que ter uma ação mais incisiva sobre esse assunto e, portanto, não podemos olhar para isso ou atirar
para trás e não vermos e atirarmos a bola para quem tem a ação, quem tem responsabilidade sobre isso. A propósito da construção da ETAR na zona industrial. A ETAR na zona industrial, achamos que para haver condições para que uma empresa de agroalimentar se possa fixar ali, é essencial haver uma ETAR para tratamento de águas residuais, nomeadamente se houver uma queijaria que se quer instalar ali, essas águas residuais têm que ser tratadas. Ou tem uma ETAR própria que leva a um investimento desmedido e que muitas das vezes não dá para suportar esse investimento. A empresa pode não ter essa capacidade e pode não justificar esse investimento. Portanto, achamos que é um complemento muito importante na zona industrial, que fará todo o sentido e, portanto, é uma das nossas propostas e assim mantemos. Portanto, a par também do que já referiu, de uma atitude mais fiscalizadora do município no que respeita então ao funcionamento das ETARs e também da utilização da água por parte dos oliveirenses. Portanto, é nesse sentido que vão as propostas da coligação nesta matéria. Claro que sim, claro que sim. Muito bem. Passamos então ao quarto tema da noite, a saúde. Há quem diga que o Conselho tem uma saúde doente. Faltam médicos de família, fecharam-se extensões de saúde e o funcionamento do SAP tem sido permanentemente ameaçado. Luís Almeida, que propostas é que tem, que ideias é que quer deixar aqui para inverter esta situação? Eu penso que na primeira intervenção praticamente respondi a isto. Nós, CDU, investiríamos na requalificação do Centro de Saúde do Oliveira do Hospital, dotando com máquinas e mais médicos e mais pessoal. Nós notamos que o pessoal que lá está já para esta maneira de funcionar já não chega, quanto mais depois. Pensamos que aquilo que se inventa de ir para a Fundação, nós CDU pensamos que o que é privado é para ganhar dinheiro. Enquanto que o público, nós podemos dizer que dá prejuízo, mas é para tratar bem as pessoas, nunca vendo o lucro como final, como pensamento. Nós podemos ver, por exemplo, e quase toda a gente já teve necessidade de ir a uma consulta, já que estamos a falar em Oliveira do Hospital, à Fundação, se for com o papel da Segurança Social, pode esperar 3 ou 4 meses para ser atendido. Se for a pagar uma consulta ao mesmo médico, na mesma unidade, se calhar passado 2 ou 3 dias já está a ser atendido. Então, isso não, para nós não é maneira de se fazer as coisas aos contribuintes e por isso nós apostamos que devemos ter o Centro de Saúde com condições. Quem quiser ir ao privado é livre de ir ao privado e temos a requalificação das extensões do Centro de Saúde e abrir aqueles que já fecharam, porque continuamos a dizer que não é uma unidade móvel que vai resolver o problema. Pode minorizar o problema, mas resolver o problema não resolve. Porque as pessoas, num sítio onde tenham todas as condições para fazer exames diagnósticos e tudo mais, não é a mesma coisa que ter lá uma carrinha e fazer. De resto, pensámos que os médicos é uma realidade já há muitos anos. Eu posso dar o meu exemplo, que sou hipertenso, e quando chego ao médico para me marcar uma consulta, ele parece-me que até ao fim do ano já não tem vagas. Quer dizer, se um hipertenso é prioritário em relação aos doentes normais, então os doentes normais estão 2 anos à espera. Não compreendemos isso. Então, como é que traria mais médicos para o interior e, concretamente, isso é uma completa. Primeiro, as propostas é que teria se governasse a Câmara Municipal. É um Municipal. problema do Governo Poder Central. Já nós sabemos disso, nós estamos aqui a debater
uma Câmara, mas nós sabemos que não é um Presidente nem um Executivo que vai resolver isso, mas pode fazer força para que se resolva isso. Criar condições, eu sei que já se criaram algumas condições aqui para médicos, mas não chega. Porque é só ir ver os números ao centro de saúde e ver-se a vista de espada. Então, a solução é pressionar o Governo Central. Nuno Alves, o CDS também já durante a campanha defendeu a criação, contrariamente àquilo que acaba agora de defender o Luís Almeida, defendeu a criação de um cluster de saúde precisamente em torno da Fundação Aurélio Martins. Acham que a solução para os problemas da saúde no Conselho podem ou devem passar por esta instituição? Será uma das hipóteses. Uma coisa que é preciso perceber é que a população da Oliveira do Hospital merece ter um atendimento de 24 horas em Oliveira do Hospital. Merece ter exames complementares, nomeadamente raio-x, 24 horas em Oliveira do Hospital. Portanto, não faz sentido nenhum que só tem uma perna partida e tem que ir fazer um raio-x a Arganil ou a Coimbra. Portanto, isso é uma coisa que não tem cabimento. É preciso perceber, de facto, se o investimento que é preciso fazer no centro de saúde para modernizar as instalações, para modernizar e substituir os raios-x, a FAD, tendo esses meios já disponíveis, é preciso perceber de que forma é que será mais vantajoso para o utente. Se é uma parceria com a FAD, tendo os meios, tendo as instalações, as pessoas poderem se deslocar ali e termos o atendimento 24 horas, ou se é dotar o SAP com esses exames complementares. Em relação aos médicos, não? Sim. Em relação aos médicos, eu nisso tenho que dizer que o José Carlos Alexandrino fez um esforço para trazer médicos para Oliveira do Hospital. Achamos que a pressão tem que continuar sobre a ARS, sobre o Estado, e é preciso dar mais condições aos médicos para virem para Oliveira do Hospital. É preciso dizer aos médicos que há doentes aqui, há pessoas que merecem a sua atenção e, portanto, haver pressão nesse sentido. Que tipo de condições é que poderá... Levar alojamento é uma das hipóteses. Mas isso já acontece. Isso já acontece, é uma das hipóteses. Acho que isso tem que ser explorado, isso tem que ser divulgado, essa pressão sobre a ARS, mostrar aos médicos que, de facto, podem vir para o Oliveira do Hospital, porque nós precisamos deles aqui. As extensões estão sem médicos, é preciso criar um conjunto de atrações também para os médicos para que eles possam vir para cá. Portanto, a solução, no vosso entender, passa, sobretudo, pela Fundação e há uma aposta maior na Fundação, no crescimento de serviços na Fundação. É uma das hipóteses. Temos o edifício, tem a estrutura montada, tem a maquinaria, tem raio-x de qualidade, tem PAC, tem todo o serviço, portanto, não sabemos se justificará ou não dotar o SAP do mesmo tipo de equipamento, quando já temos isso disponível em Oliveira do Hospital. Portanto, é preciso perceber se há condições para se gastar o dinheiro outra vez a esse nível e se isso vai acontecer. O Sr. José Carlos Alexandrino tem criticado médicos, também não tem poupado o sistema e, sobretudo, a ARS. Que revolução é que defende para este setor e para resolver concretamente, e de uma vez por todas, esta crise de médicos que o Conselho vive há vários anos? Há uma coisa muito interessante sobre a área da saúde em Oliveira do Hospital. Houve uma altura que eu disse numa Assembleia que apresentei um projeto revolucionário e que iria revolucionar a saúde em Oliveira do Hospital. E o que é que aconteceu? Era secretário de Estado uma pessoa do governo PSD, CDS, Leal da Costa. E nós fizemos uma negociação. Entretanto, depois não se acabou de concretizar, o tempo também foi pouco, mas ele passou para ministro. Veio a ser o ministro do governo PSD-CDS. Mas depois, já neste governo, falei com ele várias vezes e aquilo que ele me tinha dito como secretário de Estado, depois deixou cair, já como ministro. Entretanto, o governo caiu e ele também caiu como ministro. Mas deixem-me dar. Aquilo onde eu me tenho mais desgastado, como presidente, eu e a minha equipe, e aqui também a minha equipe tem feito um grande trabalho nesta área, tem sido coisas que não são competência do Presidente da Câmara Municipal, de Oliveira do Hospital. Área da educação, problema da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, área da saúde.
A área da saúde é uma área muito sensível. E hoje temos aqui até alguns médicos e uma médica que está aqui, sabem, e eu também tenho que reconhecer, que está ali, que é a doutora Ana Garcia, que um dia, antes de Natal, num dia 24, desafiei-a a vir para o Oliveira do Hospital quando ela estava em Coimbra e era a segunda ou a terceira da lista graduada, ficava onde ela queria. E eu desafiei-a e ela, num gesto de amor à sua terra, e por isso tenho que lhe dar estes parabéns, por um gesto de amor à sua terra, deixou a sua vida, o seu marido até tinha emprego lá para baixo, deixou tudo e veio para o Oliveira do Hospital. Isto não se paga. O que esta nossa médica oliveirense fez por nós. Mas e é também... só uma. É? Mas é só não, uma. mas deixe. Desta luta já foram colocados 7 médicos. Nós pagamos pagamos quartos, alojamento para eles cá ficarem. Há um problema. Por exemplo, colocaram um médico, e eu não tenho contra nada o médico de ser paraplégico. Foi colocado num concurso, esteve cá 8 dias, tomou posse, meteu atestado e nunca mais voltou até hoje em Oliveira do Hospital. E eu responsabilizei a Administração Regional de Saúde porque ele estava num período probatório e que nós não tivemos culpa e deixaram-no passar. Estava num período probatório, poderiam ter estendido porque não estava a trabalhar, nunca cá esteve cá uma semana, penso que nunca deu uma consulta e estamos-lhe a pagar e está o lugar dele preso no quadro, como ele esteja cá efetivamente, quando nós temos. Vieram 7 médicos, e há pouco tempo chegaram 3 médicos. Uma doutora Fátima de Braga e 2 médicos, um da zona do Porto e outro ali também, ali perto do Norte. E tem havido um esforço disto. E eu reconheço que hoje o serviço de atendimento permanente só existe e só está aberto porque há um conjunto de médicos, entre os quais o Dr. Álvaro Verdade, a doutora, vários médicos, eu posso aqui deixar alguns, porque há vários médicos que têm feito um esforço tremendo para que o serviço de atendimento permanente não o fez durante as 24 horas. E isso tem que agradecer. Mas há outros médicos, cá em Oliveira do Hospital, que fizeram tudo para fechar o saco e para criar um facto político ao Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Estávamos, ainda há pouco, esta semana, recebi uma carta, recebemos nós, recebeu a Administração Regional de Saúde, recebeu o Ministério da Saúde, uma carta anónima que dizia isto. O raio-x do Centro de Saúde do SAP está variado desde julho. E agora, vejam lá, sabem porquê é que avariou o SAP? Que é para irem à Fundação fazer raio-x e é para darem dinheiro à Fundação. Esta carta anónima dizia isto. Eu, a quem fez a carta anónima, que desconfio que seja um candidato aí que trabalha lá, um enfermeiro, e que é candidato a uma junta de freguesia, tenho suspeitas que seja ele, porque ele gosta sempre de meter a política em relação à própria Câmara Municipal, e por isso, eu pergunto, então mas é melhor irmos a Coimbra ou a Arganil fazer o raio-x ou é melhor irmos à Fundação? Se não temos raio-x, temos que encontrar a solução. Mas aqui o Luís disse uma coisa, também a unidade móvel não resolve os problemas. Mas sabe porque é que eu e o Dr. Álvaro Verdade, a quem, como Presidente da Fundação, lançámos a unidade móvel? A unidade móvel foi uma grande conquista das populações onde vai. E se tivesse a oportunidade, como eu vou lá, e estão aqui os seus Presidentes da Junta, o Emérito, está o seu Carlos, e está também do Sengel, o Presidente do seu Luciano do Sengel. Sabem, esta unidade móvel foi fundamental para resolver alguns problemas na área. Nós chegámos a ter 16 mil pessoas sem médico de família. E isto é dramático. E é dramático para quem, meus caros amigos? É dramático para aqueles que têm doenças crónicas, como os diabetes, que não tinham acesso a uma receita. Até têm os medicamentos gratuitamente do sistema, mas depois não os conseguem aviar. E por isso, eu digo, nós tivemos a obrigação e lançámos na hora certa, porque levam receitas, porque vão lá, e foi uma grande conquista. E dizem, mas não chega, é preciso... Mas deixe-me dizer, mas é isso mesmo. É que eu, como Presidente, não sendo a minha área da competência, tenho a obrigação, como Presidente, de defender aquelas pessoas, de pessoas que têm uma reformas de miséria, 200 e tal euros. São pessoas que não fazem greves, são pessoas que não fazem manifestações, são pessoas que não aparecem nas televisões, mas eles devem ter o direito à saúde como qualquer cidadão português, porque não há cidadãos de primeira, nem cidadãos de segunda. E por isso tenho sido inconformado para defender essas pessoas, porque essa é aquilo que nós devemos fazer. Mas dizem, o serviço, vocês sabem, mas deixe-me aqui outro raciocínio. Vocês sabem que no passado, e não era eu Presidente, deixaram roubar um serviço de urgência. Sabem para onde? Para Arganil.
com muito menos gente que Oliveira do Hospital. Estavam enclausurados lá na Câmara e não deram conta que lhe tinham roubado aquilo. Quando deram conta, não quiseram fazer barulho, que era para ver se o povo não via. E por isso eu não estou contente com o sapo que eu tenho. O Serviço de Atendimento Permanente, e estou absolutamente de acordo com o Dr. Nuno, o Serviço de Atendimento Permanente é bom nós termos 24 horas. Porque o Presidente anterior, um dia, só há 3 SAPs em Portugal. Oliveira do Hospital, Marinha Grande e Pampilhosa da Serra. E porquê? Porque eles acabaram com os SAPs. Já não me lembro qual foi o governo. Mas acabaram com a maior parte dos SAPs. E o que é que eles... O Presidente anterior disse uma coisa interessante. Pronto, o SAP vai fechar numa entrevista que tenho lá, e que li na última Assembleia Municipal, o Serviço de Atendimento Permanente vai fechar das 8 da noite às 8 da manhã, mas vai cá haver um carro de emergência para os levarmos à Arganil. E, meus caros amigos, este José Carlos Alexandrino foi a nossa sorte, foi eu ter entrado. Sabem porquê? Pus os pés e disse, não, enquanto eu for Presidente, o Serviço de Atendimento Permanente não fecha. Mas não estou contente. Aquilo que nós devemos ter em Oliveira do Hospital... uma passagem para a Fundação. Em Oliveira do Hospital, o que nós devemos ter, e deixem-me dizer isto, e aí estamos completamente... E já esgotou o tempo. Completamente em relação aqui ao candidato da CDU, nós devemos fazer uma coisa. Oliveira do Hospital tem que exigir ao Governo, porque eu e o Dr. Herdade estivemos com o Sr. Ministro várias vezes, e penso que teve cá até o Ministro da Saúde, do dia 7, no feriado, não está confirmado, mas foi a personalidade que eu convidei para o feriado, porque tivemos algumas reuniões, e o Dr. Álvaro Herdade, a quem eu quero também manifestar a minha admiração pelo trabalho que ele tem feito na Fundação, eu não quero que chegue ali uma pessoa, às 5 da tarde, uma criança com o braço partido, ou uma pessoa com um dedo, e que tenha aqui para Coimbra, não sei quantas horas, e depois vem de lá às 2 e às 3 da manhã, por uma coisa que poderia ser resolvida em Oliveira do Hospital. E há uma coisa que eu também não estou de acordo, Dr. Nuno, consigo só, e a única coisa que nos separa. Eu quero umas urgências. Nós temos direitos a umas urgências. Direito a umas urgências que tenha raio-x 24 horas, que tenha análises clínicas 24 horas. E sabe porquê? Porque muitas vezes os nossos médicos fazem bem. Não têm meios complementares de diagnóstico. E para se defenderem, mandam para Coimbra. E o SAP, às vezes, passa a ser um entreposto para Coimbra ou para Arganil. Sr. Presidente, tem que terminar. Nós, para nos defendermos, temos que também passar a palavra ao Luís Almeida e ao Nuno. Nós, oliveirenses, meus caros amigos, comigo a Presidente, luto para que todos os oliveirenses tenham a saúde, porque não me importa que os ricos vão a consultas particulares, não me importa que vão a clínicas, não tenho nada contra isso, mas tenho a obrigação de defender os mais desprotegidos e aqueles que não têm dinheiro para isso. Luís Almeida, Nuno Alves, querem acrescentar mais alguma ideia sobre este tema, só porque ficaram claramente em desvantagem. Guardamos para outra opção. Muito bem, seguimos então o debate, passamos para outra área também de interesse e que importa também perceber, importa que estamos das autárquicas do próximo domingo de 1 de outubro. Eu preciso de um tempo para compensar de um tema qualquer. No final, para que isto fique no livro. Muito bem, no final fazemos as contas. Passamos então para outro tema importante e que importa perceber. Todas as candidaturas são unânimes em considerar o turismo e também a floresta como áreas estratégicas para o desenvolvimento do concelho oliveirense. Recentemente assistimos à abertura de algumas unidades hoteleiras no concelho, mas também ao definhamento de outros espaços. Já na floresta temos um concelho considerado exemplar, e disse o próprio Primeiro-Ministro quando de uma recente visita ao concelho de Oliveira do Hospital. Coloco a questão ao Dr. Nuno Alves, o candidato da coligação liderada pelo CDS-PP. Dr. Nuno Alves, estas são áreas em que o concelho tem potencial de crescimento e de que forma? Quer o turismo, quer a floresta, o que é que a coligação Construir o Futuro tem então a apresentar-se e a defender-se nestas matérias? Em relação ao turismo, há que ter uma palavra de carinho para com as unidades hoteleiras que têm aberto em Oliveira do Hospital, muitas delas, ou todas elas, com iniciativa privada, algumas com algum financiamento, é óbvio, mas é de louvar a coragem e o empreendedorismo dessas pessoas que querem gerar riqueza e querem que o concelho tenha mais riqueza a esse nível. O turismo acaba por ser uma área estratégica e que nós achamos fundamental para que possa alavancar a nossa economia também aí. Achamos que o turismo ligado à floresta pode acabar por ser uma simbiose quase perfeita. É preciso que a Câmara Municipal tenha também uma ação direta sobre isso.
Nós felizmente temos pouca área de eucalipto. Temos instituições que, várias instituições do nosso Conselho e nas áreas limítrofes, que têm um papel fundamental para que a boa gestão da floresta aconteça, tem dado primazia à manutenção da floresta autóctone, e isso é fundamental. Tem toda a vantagem turística, porque são florestas quase tradicionais desta região, e depois tem um papel fundamental também no travar do avanço do fogo. Portanto, é preciso que a Câmara crie sinergias com estas entidades, para que toda esta lógica floresta-turismo esteja interligada. É preciso arranjar esses mecanismos, é preciso estar de acordo com esses mecanismos, para que tudo possa estar em perfeita sintonia. Se nós tivermos mais turismo, esperemos que seja um turismo de qualidade, é preciso que este turismo também seja um turismo sustentável, em que tudo esteja organizado de uma forma que, se calhar, nós não precisamos de um turismo de massas aqui, precisamos de pessoas que venham cá e que deixem cá o dinheiro e que deixem o dinheiro na economia. Custa-me muito, e nós somos empreendedores nisso, eu e a minha esposa, e desculpem-me à parte, temos uma unidade hoteleira em Alvoque das Várzeas, e de facto aquilo que mais nos custa ouvir, e lidamos com isso todas as semanas, é as pessoas vêm para o nosso concelho, mas não conhecem a Oliveira do Hospital. Elas vêm porque conhecem o Piódon e porque vêm para a Serra da Estrela. Eu acho que há aqui um paradigma que nós temos que mudar. A Oliveira do Hospital tem muito para oferecer ao turismo, tem um património histórico invejável, e, portanto, além daquilo que a Câmara Municipal tem feito, acho que há um trabalho muito árduo a fazer. Porque, de facto, as pessoas... em particular, na área do turismo de natureza, falou de mecanismos de sinergias em particular, o que é que a coligação defende? Diretamente ao turismo há uma data de circuitos que podem ser criados, circuitos para bicicletas, circuitos pedestres, que, se a floresta for uma floresta autóctone, as pessoas mais agradavelmente passeiam por esses sítios. Mas é preciso fazer um trabalho de fundo. A Oliveira do Hospital é conhecido, mas as pessoas não vêm cá para a Oliveira do Hospital. Por acaso, cai no Conselho da Oliveira do Hospital, mas a maior parte delas, não por referência à Oliveira do Hospital, mas por 90% da gente pode dizer a Piódon e Serra da Estrela. Portanto, falta divulgação também, promoção do Conselho? Eu acho que falta mostrar o potencial que o nosso Conselho pode ter a Serra. E de que forma é que poderia ser feito? Nomeadamente ligando a floresta ao turismo, como já expliquei, em relação à Bobadela, acho que é preciso criar à volta da Bobadela, por exemplo, uma imagem de marca da Bobadela, que faça da Bobadela um centro nevrálgico para que as pessoas possam vir ao Oliveira do Hospital, por exemplo, por causa da Bobadela. Acho que isso é importante, podemos valorizar o património que nós temos e que as pessoas cá possam vir por Oliveira do Hospital e não por situações esporádicas em que vêm por Piódon ou vêm pela Serra da Estrela. Acho que é preciso fazer um trabalho de fundo a esse nível, de forma a potenciar e a deixar a imagem de marca do Conselho. E quanto ao facto também de necessidade de continuar a faltar o hotel? O hotel é privado e, portanto, se as pessoas não querem investir no hotel, ninguém pode obrigar a investir no hotel. Quer dizer, de facto, nós temos hoje unidades espalhadas pelo Conselho de Excelência. O hotel é uma pena estar fechado, mas acho que isso aí, o Presidente da Câmara pode ter uma palavra a ter com as pessoas, mas não se pode obrigar a abrir um hotel. Quer dizer, depois se houver dívidas, quer dizer, a pessoa não vai à Câmara pedir para lhe pagar as dívidas. Portanto, isso aí parte um bocadinho da iniciativa privada. Se me perguntar se era importante, claro que sim, era importante. Como já aconteceu há muitos anos atrás, quando o Sr. Silva tinha o hotel, a dinâmica passava por ter excursões de Espanha, que passavam por aqui, ficavam aqui, mas isso de iniciativa dele. Ficava a iniciativa privada, não é? Claro. Depois caberá também ao município apoiar de alguma forma os promotores, no que for possível. É por aí. É fundamental perceber que quadros de apoio é que existem para reabilitar património, que quadros de apoio é que existem para novas edificações, e a Câmara pode ter um papel fundamental a esse nível. Percebendo se as pessoas querem ampliar as suas unidades, se têm alguma necessidade, tem que haver uma relação de proximidade com as pessoas que criam também riqueza e que geram e que contribuem para a economia local. A Câmara Municipal tem que ter um papel ativo
perto dos promotores turísticos, para que desta forma eles também se sintam acarinhados e com vontade de poder ampliar e de poder levar o para a coligação Turismo e Floresta também estão, portanto, Património da Natureza e Arquitetónico estão todos interligados. Doutor, estão então estas as ideias da coligação. Muito bem, passamos agora a palavra acerca deste tema ao professor José Carlos Alexandrino, candidato pelo Partido Socialista. O professor José Carlos tem repetido também que nunca foi feito tanto em Oliveira do Hospital pelo turismo, mas como é que fecha unidades de referência no Concelho, como foi o caso da pousada do Convento do Desagravo, e já agora na Floresta, qual a aposta da sua candidatura para a defender e também para potenciar o seu aproveitamento em termos económicos? Bem, eu queria deixar aqui uma nota que o Dr. Nuno Alves disse e que não é verdade. Porque Oliveira do Hospital hoje é muito mais conhecido do que quando eu cheguei à Câmara Municipal, que não havia nenhuma estratégia de marketing em relação à própria projeção da Oliveira do Hospital. Bastaríamos ver o número de horas, bastaria vermos o número de horas. Eu não interrompo. Não, bastaria ver o número de horas de televisão que temos feito para projetar a Oliveira do Hospital. E há tempos tive o meu momento de glória. Ainda não tinham vindo cá a Oliveira do Hospital, os DEMA, estavam num programa da SIC Radical. E eu estava a ouvir e ouvi falar em Oliveira do Hospital. E quando ouvi Oliveira, puxei no comando outra vez para trás para ver o que é que eles estavam a dizer. E o entrevistador perguntava-lhe assim: é que aquilo em Oliveira das Mães foi uma chatice, vocês fartaram-se de vos assobiar e fartaram. Pois foi, olhem, então não é que nos enganámos e dissemos Oliveira do Hospital e nós ainda nem nunca fomos atuar a Oliveira do Hospital. E esse foi o momento de glória porque, ao contrário de outras vezes, nós aqui íamos ser confundidos com Oliveira das Mães e Oliveira do Bairro. E por isso fizemos uma estratégia de marketing. Havia alguns que, por exemplo, nas praias fluviais, gastavam 40 mil euros de fogo por ano. E depois dizem que nós fazemos festas. Mas eles gastavam 40 mil euros. Mas nem tinham nenhuma praia classificada. Hoje temos uma praia classificada que é Alvoco, mas que precisa de ser melhorada. Por causa do nível de água que tem, porque tem águas muito baixas, precisa de uma intervenção para lhe darmos grande qualidade. Temos a praia de Avô, que foi considerada a praia mais acessível de Portugal e a melhor em termos ela ficou em segundo em termos de rios do interior, porque a primeira que ficou em primeiro lugar foi uma de Vila Nova de Gaia, de mar. E já estamos a trabalhar na praia fluvial de São Sebastião da Feira. Isto não existia. Mas querem mais? Nós criámos pela primeira vez, entramos nas redes das aldeias de xisto, que já existiam há muito tempo, que outros tinham aderido, e que aqui o Conselho mantinha-se, e o Dr. José Francisco, que tutela isto, e que hoje é o presidente das aldeias de rede de montanha, e é prestígio ter o meu vice-presidente como presidente, por exemplo, das redes de aldeia de montanha, e o presidente da Câmara da Guarda ser seu vice-presidente. Isto diz qualquer coisa em relação ao Oliveira do Hospital. O trabalho de estratégia é aquilo que os outros pensam de fora em relação a nós. E por isso entramos nas redes da aldeia de xisto. E o que é que aconteceu? Fizemos intervenções. Aonde? Em Aldeia das 10, uma intervenção de regeneração urbana. Em Avô, toda aquela parte da ilha do Picote foi tudo requalificado. E também na praia fluvial de Alvoco, com financiamento. Não só dinheiro da Câmara, mas com financiamento. E nós pagámos 15%. Isto foi um grande trabalho. Se eu vos perguntassem, sabem qual é a aldeia mais visitada do nosso Concelho? Sabes, doutor? Sabes isso? É a Aldeia das 10. A Aldeia das 10 teve por ano, no último ano, teve 34 mil visitantes. Dos registados, não foi? Deve ter mais. E eu estive no Piódão, e se viram, estava lá também, se estivessem atentos, viam-me lá também, que eu estive no programa, e eu fiquei contente com o Piódão. Fiquei contente que o Piódão tivesse ganho. Mas eu tinha feito, mais a minha equipe, tínhamos feito a nossa obrigação. Qual foi? Foi candidatarmos um conjunto de aldeias. Mas eu não tenho culpa que o júri fossem muito cegos, porque nós tínhamos aldeias também bonitas para poder ir à final. Isso é que eu tenho a certeza. E por isso, a seguir, entramos nas aldeias de montanha. Temos Sangião e Alvoco a entrar e que vão ter verbas próprias do quadro, onde é presidente, como eu disse, o Dr. José Francisco Rouro. Há um novo conceito que tem a ver com o turismo da natureza. E eu, em Alvoco, pois não quero dizer isto, é pena que há uma rota das levadas de Alvoco que ainda não fui para a frente, mas que está ali o ouro, porque precisamos de ultrapassar alguns problemas
com alguns proprietários, que não vale a pena agora estarmos aqui a colocar, é um processo que temos que discutir, para encontrarmos, temos uma rota das levadas de Alvoco, que nós acabamos de candidatar, que está bastante bem graduado, com uma boa classificação, para ser feita uma rota das levadas que terá o mesmo efeito do que têm os passadiços da Aroca. E por isso nós temos a trabalhar. Nós temos ideia de como... também a falar acerca da floresta, senão não vai ter tempo. A questão era de que forma, na área da floresta, qual a aposta da candidatura do Partido Socialista, a floresta tem que nos merecer e potenciar o a floresta tem que nos merecer uma preocupação bastante. Eu vou-lhe dizer, a nossa floresta, imagine todo o Val do Alva ardido. Acha que aquilo era a mesma coisa? Não era a mesma coisa. E por isso nós temos que fazer defesa. E eu tenho que prestar aqui justiça aos nossos bombeiros, que são extraordinários na primeira intervenção, aos nossos sapadores, que têm feito um grande trabalho, também os sapadores, tanto da cooperativa como da CAL, têm feito um grande trabalho até em medidas preventivas. E nós temos de trabalhar mais na prevenção e menos quando são os incêndios, porque são facilitadores. Eu digo-lhe, não havia nada, tinha um engenheiro, que é o meu coordenador da Proteção Civil, que é o engenheiro José Carlos Marques, mas criei um gabinete florestal. E você imagina, nós só tínhamos um engenheiro. Hoje tenho um engenheiro e 2 engenheiras florestais a trabalhar nesta área. Precisamos, por exemplo, houve agora, quando houve este fogo do Pedrógão, toda a gente começou a denunciar aquelas limpezas dos 50 metros que estão na lei. Teve um efeito positivo, teve um efeito positivo aquilo que aconteceu. Eu lamento aquilo que aconteceu em aquelas mortes. Preferia que não deveriam ter acontecido, infelizmente. Mas todas as pessoas começaram a olhar e a ver as casas com matos. E é preciso também, o nosso Gabinete Técnico Florestal está a fazer um levantamento, e vai fazer um levantamento de todos os casos com intervenções. E o meu projeto também é simples. Olha, se as pessoas não limpam, temos de um determinado tempo para limpar. Porque não pode uma ou 2 pessoas, por causa de colocar bens materiais e bens humanos em perigo. E por isso vou dizer o que é que vamos fazer. Essas pessoas são notificadas. Se elas não forem notificadas, notificamos-las. Se elas não limparem num prazo razoável, a Câmara Municipal manda limpar e paga. E depois a seguir fazemos-lhe uma coisa, mandamos-lhe a conta. Se ele não pagar, penhoremos-lhe o terreno. Professor, e a propósito do aproveitamento económico? Olha, sabe porque é que não há eucaliptozinho ao Oliveira do Hospital? O ICNF autorizou uma vez. Isto não lembra a ninguém. Tem que terminar. Mas dava este exemplo para perceber. Eu não deixei, se leram os jornais, percebem perfeitamente que eu fui contra a eucaliptização do nosso concelho. Vocês sabem que uma vez, uma grande empresa, porque as grandes empresas há lobbies, sem dúvida nenhuma, queriam, na Quinta da Costa, aqui com a potência agrícola, queriam colocar um eucaliptal. Uma coisa extraordinária, quase dentro da cidade. Uma coisa... E eu levantei-me, fui ao ICNF a Lisboa, com o diretor-geral, e disse-lhe que isto era uma vergonha, porque não podia ser. Lá se desculparam, mas é verdade que voltaram atrás. E por isso eu defendo uma floresta, dentro das nossas características de floresta que temos, do pinheiro, do carvalho, porque são retardados em relação ao fogo. Mas fazemos mais. Há aí uma coisa que nós não falámos ainda. Estamos a terminar mesmo. Sobre a BLC3 e o papel da BLC3, que era. E também ainda não falámos de outra coisa, que é como é que se faz estas coisas. Com que dinheiro? Com que dinheiro? Porque era preciso nós vermos com que dinheiro fazemos as coisas. E eu gostava de mostrar aqui também uma coisa. Quando me deixaram a Câmara, disseram que os cofres eram cheios. Eu tinha até aqui um mapa para mostrar que herdei uma dívida de 7.526.000, foram isto que eles deixaram, que eram os empréstimos, 17 empréstimos, e hoje devemos 4 milhões. Também faço festas, ainda por cima pago os empréstimos que me deixaram, depois temos só 17. E por isso está aqui. Passamos agora a Luís Almeida, o candidato pela Coligação Democrática Unitária. Luís Almeida, estamos a falar de turismo e de floresta, da sua interligação também do aproveitamento económico da floresta. O que é que a CDU tem a acrescentar nesta área? Como é que a CDU olha para estas matérias? Em primeiro lugar, dizer que acho que o Sr. Presidente deve estar com os olhos bem atentos à tal eucaliptização, porque em Tábua e Arganil eu passo muitas vezes por aí abaixo e enquanto há esta indefinição do Governo, começam-se a ver vários polos de eucalipto no meio do punhal. Espero que o Sr. Presidente não esteja com os olhos bem atentos para que aqui no nosso
no nosso concelho também não haja esses picos que, para além do mal que o eucalipto faz, fica feio um eucalipto no meio do pinhal. Depois dizer que nós aqui temos tudo para se fazer um bom turismo de montanha, um bom turismo de natureza. Temos na parte mais do Rio Alba, pensamos que tem crescido mais e devia-se dar também valor à outra parte do concelho, que também tem zonas lindíssimas. Pode não ter um rio tão vistoso, mas também tem zonas lindíssimas e que os investidores não têm reparado. Por exemplo, estou-me a lembrar ali em Valdeferro e aquelas zonas ali envolventes que estão excelentes para se fazer quer turismo de habitação, quer até mesmo de atividades ao ar livre. Pronto, que temos um potencial enorme no nosso concelho. Dizer também que nós temos falta de camas, penso eu, com a coisa do hotel. Penso que há uma perda para tanto para ceia como até para tábua, do potencial que poderíamos ter de ter de gente a dormir em Oliveira do Hospital e conhecer melhor esta cidade e o município. Dizer também que o turismo é uma indústria da moda, mas também temos que ser um pouco regrados, porque nós estamos a ver em Lisboa e Porto que onde o turismo já está super implantado e para o turismo são todos turistas, são as pessoas que lá moram e pagam todos preços muito inflacionados, precisamente por haver uma indústria de turismo muito implantada. Pronto, penso que esta indústria traz pessoas, as pessoas trazem dinheiro, mas também temos que ter o cuidado da selvagização do problema. A propósito do turismo da floresta, são estas as medidas que a CDU defende. O turismo, uma indústria de turismo, mas com moderação, é isso? Com moderação para não correr. Mas ainda assim faltam camas. Estamos a dar o exemplo de duas grandes cidades, mas também já se começam a ver pequenas cidades também a começar a ter problema, e nós, olhando pelo bolso das pessoas, que não são todos turistas, são moradores, e nós vemos que em certos sítios já se pagam as coisas com preços muito inflacionados, precisamente por causa da indústria do turismo. Claro, mas isso certamente é um problema dos privados, não é? Mas quem compra? Claro, mas os clientes só lá vão se de facto assim o entenderem. Mas começou por dizer que de facto faltam camas em Oliveira do Hospital para acolher os turistas. Se nas propostas da CDU importa apoiar a fixação até a criação de novas unidades de alojamento, seja turismo rural, seja outras unidades de maior envergadura. Mas como o doutor não disse, são privados, eles é que sabem muita coisa. Passamos então de novo a palavra ao Dr. Nuno Alves, da coligação a propósito ainda deste tema. Sim, eu só queria acrescentar uma coisa e perguntar ao Sr. Alexandrino, que de facto nós temos notado que tem havido um esforço para pôr Oliveira do Hospital no mapa. A minha questão é, será que o retorno está a ser tão bom quanto o investimento? Será que justifica tanto investimento para o retorno ou é preciso e é preferível nós direcionarmos esse investimento para coisas mais específicas em vez de tentarmos promover a Oliveira como um todo? E, portanto, se esse retorno está a acontecer, a mim parece-me claramente que não, por aquilo que eu enumerei. As pessoas vêm para aqui pelo Piódão, pela Serra da Estrela, e de facto nós lidamos com isso todos os dias e isso entristece-me,
porque acho que temos que ter força para poder mostrar melhor aquilo que a Oliveira do Hospital vale e tem para oferecer. E acho que esse retorno não justifica o investimento que está a ter. Não está a justificar. Doutor Nuno, sabe quanto é que custa a Feira do Queijo, a maior feira do país? É que se calhar está a falar de algumas coisas determinadas que alguns vão dizer. A pessoa, por acaso, não estava a falar da festa do queijo. Eu sou o primeiro a dizer que a festa do queijo é importantíssima para a produção, não só do queijo, como da oliveira. É preciso perceber o retorno. É preciso é que alguns mandam números, eu já ouvi pessoas e mas eu sou a favor da festa do queijo. Não, mas deixa. O problema é que a oposição põe números daquilo que não custa. Porque antigamente, eu vou-lhe dizer, a feira sim, era feita no mercado, a gente já sabe. Mas deixa só aqui, dar-lhe aqui só esta nota. Antigamente, sabe como é que a Câmara fazia? Uma mini festa da queijo, que eram umas horas para encontrar uns amigos e para beberem ali uns copos e provarem os queijos. E hoje não. Hoje fez-se uma feira de 2 dias, tem uma estratégia de marketing e veja quanto é que vale o nosso Presidente da República, que tem um acordo, e até pela relação Oliveira do Hospital, de vir sempre à nossa Feira do Queijo. Ainda agora a TVI passou, e lá estávamos nós, a nossa Feira do Queijo, a propósito daquelas filmagens. Mas é para dizer porque às vezes pensam, antigamente gastavam quase o mesmo porque pagavam aos produtores que vinham lá. É toda a gente que vinha à feira. Hoje é o contrário. Deixe-me dizer, como aquela que a Câmara paga almoço para virem cá, com milhares, isso é tudo inventado, porque eles nunca foram capazes de fazer uma feira como devia ser e sentem-se envergonhados e então arranjam este chavão do dinheiro. Não, a propósito desta matéria. Não, para dizer que de facto eu não sou contra a festa do queijo, sou a favor. Acho que a festa nos moldes em que está assenta perfeitamente naquilo que deve ser a festa do queijo. A minha questão é, será que o retorno é anual ou é só naquele momento? É preciso criar uma dinâmica do museu para que tenhamos turismo o ano inteiro. É anual. Eu vou-lhe dizer, por exemplo, nós passamos há coisas que nós temos a fazer. A volta a Portugal uniu gratuitamente, passou nos 3 monumentos nacionais da Oliveira do Hospital. São 3. Passou na Igreja da Lourosa, onde está a feira um forte investimento, porque há também aqui um turismo que é cultural. O da natureza alicerçado ao património e à cultura do nosso concelho. E é preciso termos essa visão. E o que é que eu fiz? Trabalhei na volta a Portugal durante alguns anos, tenho uma boa relação com o diretor e fiz uma volta a passar na Igreja Moçável de Lourosa, onde está a haver um investimento de 300 e tal mil euros, já recuperámos aquela zona, passou na Bobadela, onde está a haver um forte investimento de perto de 400 mil euros, tudo com financiamento do Pacto, e passou aqui na Capela dos Ferreiros. E o que é que se acontece quando as televisões mostram isso? Há um aumento de turismos naquelas zonas. Há um aumento. Não quer dizer que ele seja sempre consistente. Isso aí também estamos absolutamente de acordo. E há aqui uma coisa que eu também acho e também estou de acordo com o Dr. Nuno. Oliveira do Hospital, e eu digo que Oliveira do Hospital está na moda, mas para estar na moda precisa rapidamente ter um hotel. Estamos absolutamente de acordo. Como sabem, aquele hotel está nas mãos da família Álvaro. Deve concluir. E nas famílias Álvaro e, quero-vos dizer, como outros promotores, que tenho acompanhado mais até o Dr. José Francisco,